Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, daqui a pouco tem podcast, logo mais reprise na Plena TV, ou seja, onde você estiver, você pode ouvir esse programa, acompanhar aí, aliás, esses dados importantes aqui de hoje, onde você estiver, pode acessar aí, ouvir, também nas plataformas de podcast, pode acompanhar aí na melhor hora do dia para você. Só conferir aqui as imagens de Campos amanhecendo hoje. Choveu muito essa noite. O Alcemar Chagas, que é nosso convidado, está em Búzios. Também ele falava choveu muito ontem em Búzios. E agora Campos amanhece com o tempo também fechado, nublado. Tem previsão de mais chuva e tem alerta para hoje da Defesa Civil e também do Instituto Nacional de Meteorologia quanto à questão de chuvas fortes. Então, nas regiões que são mais propícias aí a alagamentos, fique atento, fique alerta aí. No trânsito também hoje, então fique atento. Agora faz 22 graus. E para fechar aqui as informações nessa passagem de volta ao Folha no Ar, só conferir ali as obras na descida da ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, tudo liberado, as obras, me parece que essa parte de asfaltamento foi refeita ontem, correu tudo bem, então está tudo funcionando, tudo liberado ali, o trânsito segue normal. Voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje estamos conversando com o Alcemar Chagas, economista, professor da UENF, diretor científico do NUPERJ, UENF, e também com o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo ENSE, IBGE, e também analista estatístico pelo NUPERJ, UENF. E eu chamo você, meu caro Aloysio, para fazer a abertura deste bloco. Aloysio Abreu Barbosa, por favor. Eu vou abrir esse bloco fazendo a linha de transmissão do anterior para isso. Ao final do artigo de vocês, que foi o tema do primeiro bloco, vocês falaram da necessidade dessa questão do desenvolvimento autossustentado, em contraponto a esse conceito que vocês criaram de PIB ilusório, no debate eleitoral desse ano, né? Estamos hoje dia 24, né? De janeiro, estamos aí há 8 meses e 13 dias da urna de... Não é isso? Perdão, obrigado, Nogueira. 8 meses e 12 dias das urnas de 6 de outubro. E a Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus de Itapuana, se estiver ouvindo, um beijo, Silvana, querida colega do curso de comunicação na FAFIC, ela pergunta aqui, também relativa a essa junção de economia com política. O PIB ilusório pode mascarar, até para alguns políticos em época de eleição, de dizer que a economia cresceu sob o seu governo? Começo agora pelo William. Comecei pelo Alcemar, mas começo pelo William agora. Não só o PIB, né? Acho que vários números, né, de maneira geral. Os números precisam ser analisados com cuidado, né? Eles podem mascarar muita coisa e quando os números são bons, né, ou parecem que são bons, eles costumam ser utilizados. Mas, de fato, o PIB mascara muita coisa, porque, no caso dos municípios, principalmente da região do petróleo, o que explica o PIB é algo completamente alheio à capacidade de intervenção de um prefeito, né? Outros dados explicam melhor, digamos assim, o resultado de uma gestão municipal do que o PIB. A gente pode olhar dados de mercado de trabalho, geração de emprego formal em alguns setores, eles explicam muito mais o efeito econômico, o resultado da ação daquele prefeito do que propriamente o PIB. Alcemar? Sim. Realmente, Aloysio, os governantes, né, quando
têm em mãos, né, algum indicador deles que podem, na verdade, né, demonstrar importância para o município, como o emprego total, né, nesses municípios, o próprio PIB, né, esses governantes usam isso, né, e, na verdade, a população tem que estar atenta, né, eu observo que nós carecemos ainda, de maneira muito forte, de uma melhor organização da sociedade para entender o seu próprio papel, né, e como os governantes vêm agindo. Nós somos fracos nisso, né? Então, a população ela acaba aceitando de uma maneira bastante fácil qualquer factoide, como já dizia o César Maia, né? Qualquer factoide, né? E não deixa de ser um factoide, né? Dizer que Campos cresceu tanto, que Campos é isso, no caso, né? E que São João da Barra tem 11 mil empregos. Isso, na verdade, apesar de contabilmente existir, né? Isso é um fato que não mostra efetivamente a robustez da economia local. E o que interessa, na verdade, é o que a economia local pode gerar em termos de bem-estar para a sua população. Quer dizer, o aumento do PIB não vai gerar, na verdade, esse benefício que nós queremos, esperamos, não gera, entendeu? Então, os municípios lançam mão disso, engana a população. Os governantes acabam enganando a população. Quer dizer, como a população não tem nenhum padrão, nível de organização, né? Para entender melhor como essas coisas funcionam, né? Enfim, elas ficam mantendo a sua mesma condição passiva, né? E as expectativas em relação às próximas gestões, né? Elas são muito ruins, não tenha dúvida. Porque a gente observa nesses municípios, né, um aprofundamento da miséria, da violência, né, da falta de trabalho, né? O William colocou anteriormente aí a importância, né, de uma política pública. Isso é uma outra enganação, não nas suas palavras, William, mas enganação que os governantes, né, fazem em dizer que gastam X, Y em educação. Isso também não quer dizer nada. Você precisa gastar com responsabilidade, né? Não adianta você cumprir o que determina a legislação no que diz respeito ao uso do seu orçamento na saúde e educação. Não quer dizer que você é eficiente com isso, entendeu? Né? Então, quer dizer, uma política pública com um padrão de eficiência, né, que vai gerar esse resultado que você colocou muito bem, depende de outras coisas, né? E, infelizmente, os governantes, eu acho que eles não estão preparados para isso, não estão definitivamente. Até por que eu insisto em afirmar isso? Não que eu queira me colocar como prepotente ou a universidade ou o conhecimento como uma condição de prepotência, mas ninguém faz nada sem conhecimento. Quando a gente quer ter uma dor na barriga, você vai ao médico e quer ir ao melhor médico. Você sente uma dor de dente, você quer ir ao melhor dentista. Você não quer ir no açougueiro, pô, né? Tá certo? Quando você quer uma melhor carne, você vai no açougueiro. Então, o conhecimento que dita, na verdade, o padrão de eficiência das gestões, né? E, infelizmente, eu observo claramente que os governantes, apesar do discurso que se aproxima do conhecimento, da universidade, não, isso não acontece efetivamente. Quando você vê alguém até da universidade nos governos, né, claramente você observa o uso dessa figura, que ele não tem realmente poder. A política é importante, mas a política sobrepõe, né, de forma absurda o conhecimento, e isso é um grande problema, efetivamente. Vocês dois são homens de números, né? O Alcimar mais na economia e o William, embora tenha formação inicialmente mais humana na geografia, acabou... Costuma brincar, né? Geografia no Brasil virou história, né? E ele se deu mais a escola portuguesa, que é mais atenta à geografia física mesmo, né? na sua interação com o homem. Mas acabou que se tornou estatístico também na sua evolução acadêmica. E a despeito das críticas
logicamente que todo governo tem críticas e os quadros realmente de pobreza extrema em Campos e Fernando da Barra são números muito aquém do desejado, mas eles contrastam com os números das pesquisas, né? Faço esse trabalho há algum tempo de analisar pesquisa. Não há menor risco em afirmar, né, que Vladimir Garotinho e Carla Capucci até mais, embora não tenha segundo turno na Fernando da Barra pela quantidade de eleitores, são francos favoritos para a eleição daqui a 8 meses e 12 dias. E é melhor citar os números que substanciam essa conclusão, que me parece óbvia. Em 2023, Campos teve 3 pesquisas, e eu tive acesso à íntegra das 3. Inclusive, analisei todas elas junto com o William. A GPP de março, na estimulada, deu Vladimir Garotinho com 50,4% de direção de voto. A Iguape, de julho, contratada pelos Bacelar, deu ao Garotinho 55,4% de intenção de voto na estimulada. E a Prefab Futuri, que eu sempre faço ressalvas aqui da dissonância dela com o IBGE, como o IRI também faz, deu 66,8%, né, de intenção de voto estimulada. Já Carla Capucci, em 3 cenários da pesquisa Iguape, feitas em outubro, ela varia de 72,2% a 72,9% de intenção de voto na estimulada. Como é que vocês veem esses números, né? Eu comecei por quem começou o último? Começou por William. Então vou começar por Alcimar. Como é que você vê esses números, Alcimar? Bom tema realmente, viu, Aloysio? Realmente, veja só, a política tem um papel fundamental, sabemos, né? Ela organiza a sociedade, né? Mas chegamos a um certo nível, né? E que a política ela é algo, vamos dizer assim, é um problema, na verdade, virou um problema porque dada a desorganização da sociedade, que falamos anteriormente, né? Então a população é totalmente dependente dos políticos, né? Dependente. Você vê que menos que um ano, talvez, que a Capucci, né, está no governo, né? Ela já tem essa preferência de 80% da população. Não tem explicação para isso, essa que é a verdade. O que aconteceu nesse período? Nada, não aconteceu nada. Simplesmente um político populista, né? Se aproxima especialmente dos mais fragilizados, entendeu? E com promessas e com ações efetivas, muitas vezes, né, de transferência, de benefício, né? Elas acabam atraindo essas pessoas, né? Você vê que, por exemplo, não existe uma entidade, uma organização na cidade que se organize, que questione, que discute, na verdade, esses problemas que nós colocamos aqui. Ninguém discute sobre a questão de água, de infraestrutura, de saneamento. Não tem discussão sobre isso. De emprego, de pobreza, não tem essa discussão. A discussão é exatamente os benefícios de um governo populista, e que não é só em Fernando da Barra, é no Brasil inteiro, evidentemente, com níveis diferenciados, né? Mas a política ela chegou a esse ponto de subordinar a população de tal maneira, né, em que realmente a forma de governar é a mesma, né? É exatamente com essa capacidade de atrair as pessoas, especialmente aqueles mais fragilizados, né? E com promessas de algumas ações efetivas, né? Para amenizar, acaba tendo essa preferência toda, né? Na verdade, é uma política de curtíssimo prazo, né? Curtíssimo prazo, né? Se elege, enfim, se não continuar transferindo os benefícios por qualquer motivo, né? Pode sofrer algum problema realmente, né? Perder, como já aconteceu em Campos, o Arnaldo, os outros, né? Garotinho e tal, vai mudando periodicamente, né? Então, essa política, essa gestão de curto prazo
tem esta natureza. Né? Por isso que a política se transformou num grande problema. Hoje é um problema para a questão do desenvolvimento, da transformação socioeconômica dos municípios. William, pesquisa é a sua praia. Você conhece bem esses números. Eu estou repetindo, óbvio, eu sei que você conhece eles, a gente analisou todas as pesquisas juntos. A gente vem trabalhando junto desde a eleição presidencial. E, assim, acho que é um trabalho exitoso, porque as projeções não se cumpriram, né? Com base não em bola de cristal, mas em observação de tendência. Como é que você vê esses números? O trabalho que a gente fez eu acho que é importante destacar, Luiz, o trabalho que a gente fez na eleição presidencial não deixa em nada a desejar, que é aquele que foi feito também as grandes empresas de comunicação, as qualidades de análise. Acho que é importante pontuar isso, porque nem sempre santo de casa faz milagres, a gente valoriza o que vem de fora, mas você compara o trabalho que a gente fez com, enfim, grandes jornais, veículos e tudo, a gente não deixa nada a desejar. Um trabalho realmente de muita qualidade. Eu acho que o Alcimar, ele traz uma outra perspectiva que ajuda a iluminar a gente a questão, né? Expande um pouco a nossa capacidade de analisar. Mas, sendo mais superficial, e ele é economista, né? Independentemente os economistas, eles não concordam. Na economia não tem muita concordância, tem muito dividido, corrente, aquele negócio todo, mas o básico todo mundo acaba de alguma forma utilizando. E a economia tem uma coisa chamada de curva de satisfação. Né? Chega num determinado ponto, quando se atinge a curva de satisfação, que o indivíduo, né, no caso o eleitor, ele considera aquilo suficiente, né, e valida, né, e avalia como positivo. Existe uma curva de satisfação, por exemplo, em relação à saúde. Né? Em outros municípios do Brasil, você tem um eleitorado mais exigente. Se você oferecer o padrão de saúde que os municípios da região oferecem, ele tende a não votar por causa disso no governante. Existem municípios, se você for pegar, por exemplo, vamos pegar a educação, né? Se o prefeito entregar a educação que é entregue na região aqui, no município do Ceará, ele não vai ser reeleito, né? Porque a curva de satisfação lá é diferente. Então, eu acho que essa questão é muito importante, porque com o passar do tempo, houve o desenvolvimento de mecanismos de controle da máquina eleitoral. Então, essa ideia, a democracia, ela não dá uma abertura à alternância de poder como a expectativa, né, da discussão acadêmica coloca. Se a gente for pegar e observar os cenários eleitorais, normalmente são cenários bipolares, raramente são cenários tripolares. Então, você tem essa coisa da polarização. Em qualquer lugar do mundo, você tem essa questão da polarização. E isso ajuda a explicar os números da pesquisa e os números dos municípios da região, dos dois Campos, São João da Barra, dos dois estados, mas explicaria também os números dos outros municípios da região. Isso faz com que quem tem a máquina na mão tenha muita vantagem. E quando esse governo ele não entrega aquilo que está... Estou apresentando uma leitura. Aquilo que não corresponde à curva da satisfação, né, a força eleitoral opositora mais forte, né, ela tende a receber esses votos que deixariam de ir para o candidato da máquina. Então, isso ajuda a explicar muito. Né? E tem também uma questão da comparação com o governo anterior. Então, juntando tudo isso, o que acontece? A gente pode entender que, num certo sentido, você tem uma população são-joanense satisfeita com a gestão. Né? Porque a eleição de São João da Barra é uma eleição de um turno só, é um referendo. Né? Você referenda o grupo político no poder. Independentemente dos problemas, né, que o Alcimar apontou, né, os problemas existem, tem a questão da falta de organização da sociedade,
mas isso aponta que um conjunto do eleitorado está satisfeito. E no caso de Campos, também. No caso de Campos, tem uma comparação com o governo anterior, que é o governo de Rafael Diniz. Agora, tem um ponto importante que o Alcimar levantou, que é a falta de debate público, né? E isso existe mais em municípios com porte menor. Né? Em Campos você tem mais debate público, é uma sociedade maior, é um município maior, uma sociedade mais diversificada, mais organizada, mas em municípios menores não tem esse debate público. Né? E para ver o debate público é importante ter instituições, organização, mobilização, influencia a própria existência de uma classe média mais esclarecida, né? Isso é um apontamento que eu estou fazendo para ser discutido, problematizado, refletido, e a existência de uma elite intelectual, principalmente uma elite intelectual cultural, organizada com capacidade de influenciar o debate público. Quando você não tem nada disso, né? Basicamente você fica numa relação que é a satisfação do conjunto da população e a máquina. E isso acaba explicando os resultados. Quem questiona? Quem está com o governo? Né? Quem está com a máquina na mão? Em Campos, em São João da Barra. Que capacidade esse questionamento tem de influenciar o conjunto da opinião pública? Isso vai rebater na intenção de voto. Mas, assim, a gente analisou, sobretudo o Alcimar, analisou criticamente causas, consequências. Agora, assim, na análise fria dos números, são duas eleições assim que parecem... Você não tem nem de um lado e nem de outro um candidato viável para disputar. Né? No caso de Campos, você precisa ter, para ter segundo turno, não basta um, você precisa ter dois para ter segundo turno. Se fosse só Caio Viana em 2020, Vladimir se elegeria primeiro turno. Teve que ter Dr. Bruno Calil. E no caso do São João da Barra, a supremacia de Caput está tão gritante que é possível, eu não estou dizendo que é provável, mas é possível, estar se conversando até para o Elísio talvez sentar para conversar. Né? Isso não ocorre em Campos porque tem Rodrigo Bacelar presidente da LERJ. Né? Porque senão seria também a mesma coisa. Lógico que, assim, tudo é possível, mas diante desses números, vocês acham que você projeta alguma coisa que não a reeleição de um e de outro? Por quê? E com isso, são 8h53, encerro minha participação, agradeço a ambos, mas queria saber se vocês acham possível, se vocês projetam isso. Começo agora pelo William. Dificilmente, Aloysio. Eu acho que o cenário está muito cristalizado, consolidado, muito mais em São João da Barra do que em Campos. O possível, eu acho que seria forçar um segundo turno, mas tudo mais constante. Segundo turno em Campos, né? Oi? Isso. São João da Barra não é referente. São João da Barra, o primeiro turno já é um segundo, né? Mas em Campos, no máximo, acho que ia forçar um segundo turno, mas nada que altere o cenário. A máquina realmente desequilibra muito, favorece muito o atual governante, principalmente em eleição de reeleição. Já tem uma vasta literatura apontando. Inclusive, eu não me recordo o nome, mas outro dia eu estava até dando uma olhada num economista que dizia o seguinte, que em termos quantitativos, matemáticos, ele apontando que um prefeito em situação de reeleição, ele tem muito mais incentivo para entregar respostas para a sociedade do que no final de mandato. Quer dizer, isso confirma, né, os números. Raramente um prefeito não se reelege. E no caso de Campos, né, a gente está vendo um movimento, principalmente agora com o orçamento, o movimento do Vladimir na direção do Caio, que seria o principal concorrente dele, digamos assim, né, no sentido de aliança. Quer dizer,
de uma certa... Vamos deixar um pouco o tempo passar para observar, mas se a gente já tinha um cenário cristalizado e favorável ao Vladimir, de repente, com a resolução dessa situação em relação ao orçamento, ele talvez seja ainda mais favorecido, né, no sentido de não ter um concorrente com força, né, capaz de fazer frente à reeleição dele. Eu posso só fazer um adendo? Ainda com você, para a gente se aproximar, a LOA vai ser definida hoje na Câmara. Estamos já em audiência pública, a Câmara está cercada de polícia militar, que houveram ali houve protestos, houve enfrentamentos, né? E a projeção, né, sobre a tutela coletiva das duas promotoras, né, a da Infância e Juventude, a ANIC, a sede, e da terceira tutela coletiva mesmo, a Maristela Naurati, a coisa deve se resolver hoje, né? E eu estava afastado, e fiquei assim, muito impressionado, comentei isso aqui ontem, que LOA é sopa de letrinha, né? LOA, quem sabe de LOA é economista, é jornalista, é estatístico. LOA, para a população normal, é palavrão. Mas como caiu, eu nunca vi essa sigla tão nas conversas, né? E assim, eu não estou falando de juízo de valor, se Vladimir agiu certo ou agiu errado. Mas, assim, todas as conversas que eu ouvi, um pouco distantes de Campos, foram favoráveis a ele. Então, assim, essa distância que esses números de 2023 apresentam, logicamente que demanda confirmação por nova pesquisa, mas a minha impressão é de que essa distância pode ter aumentado. Como é que vocês perceberam isso? Agora, deixa eu aproximar para voltar para você, William, por favor. Realmente, eu acho que o quadro não muda, né? O William já comentou anteriormente, quem tem realmente a máquina na mão, né? E tem uma estrutura, né, partidária bem definida, né, bem organizada, não vai permitir que surjam opositores a ele. Essa que é a verdade. Não permitem. Eles se reelegem, não tem jeito. Né? Não tem jeito. E essa briga, na verdade, você vê que essa briga política pela lei orçamentária, até estrategicamente o próprio Vladimir jogou a seu favor, né? Em nenhum momento a gente observou, pelo menos eu não observei, não participei, de uma discussão de como essa coisa deve funcionar efetivamente. Na verdade, rapidamente, o executivo e o legislativo não são inimigos, são complementares, né? O executivo executa o orçamento, ele elabora, passa para a Câmara, o legislativo, né? Evidentemente pode fazer lá os seus ajustes, porque também o legislativo não só fiscaliza o executivo, mas o legislativo precisa conhecer as necessidades do povo e elaborar projetos. Quando ele elabora um projeto, né, naturalmente, em negociação com o executivo executa. Então, essa coisa, como funciona, na verdade, a população não tem acesso. Como ela não tem acesso, ela é levada a ser favorável a uma ou a outro. No caso, o Vladimir, ele teve o argumento de que sem esse dinheiro, sem essa aprovação, ele não poderia executar nada. Então, ele sai na frente, efetivamente. Né? Mas os dois estão errados, essa que é a verdade. Os dois erram nisso aí. Mas não tem realmente possibilidade de outro candidato suplantar o Vladimir. Não tem, sem dúvida. O senhor da Barra é a mesma coisa. Quer dizer, o circo montado, a estrutura montada. Por mais que você tenha até a possibilidade da inserção de algum candidato, né, interessante, mas ele não tem condição, não tem, na verdade, musculatura para isso. Não tem. É como você enfrentar o exército americano com uma espingarda. Não dá. Entendeu? Então, vai se eleger tranquilamente, com 8 meses de governo, com 80% né, de
de aceitação da população, uma aceitação que você não sabe por quê. Quais são os critérios dessa aceitação? Aliás, você sabe, é a caneta na mão. Essa é a questão. Infelizmente. William, só para terminar essa análise, eu sei que você atenta a esse movimento, a gente trabalhou trabalhando há um ano juntos, então é tipo o Nogueira, ou eu e Souza, editando jornal, a gente já sabe como é que o outro se movimenta, né? Eu estou muito curioso por uma nova pesquisa, e eu sei que tem uma, pelo menos, que está quase certo para março, de ver, porque se essa sensação que eu tive, e de longe, com gente conversando com fonte não política, um empresário, um profissional liberal, gente que nem gosta dos garotinhos, que nessa questão da LOA, talvez a oposição tenha forçado demais a barra, e também ficou muito patente o apoio das instituições de assistência social, que ficariam à míngua sem a LOA, né? Esse apoio da sociedade civil. E tem uma outra curiosidade, porque é eleitor da Pedra, é eleitor da 98, que historicamente sempre foi o calcanhar de Aquiles dos garotinhos. Você tem essa curiosidade também? Ou você ficou com essa mesma impressão? Fiquei, Luiz, eu tenho essa curiosidade. E eu percebi entre populares, digamos, como os jornalistas gostam de dizer, eles fazendo uma associação entre o orçamento da prefeitura e possível paralisação de obra, quer dizer, furou a bolha. É um tipo de... Houve a geração ali de daquilo, né, um estímulo ao debate público que, no final, né, entre pessoas comuns, acabou se rebatendo nesse tipo de situação, circula como boato. E tem esse elemento. Eu entendo que houve um aumento da percepção de bom líder, né, no caso do Vladimir, né, de bom gestor, de bom prefeito, talvez, e que isso possa, sim, converter em mais intenção de voto. Né? Tem essa expectativa. Mas vamos aguardar as pesquisas. De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para esse movimento dele de aproximação, né, de aliança, digamos assim, com o Caio, principal concorrente dele na eleição passada, que faz com que você tenha como principal opositor o Bacelar e só. Acho que esse movimento... Eu imaginei, né, até o ano passado, que haveria, sim, um movimento de alinhamento do Vladimir com os Bacelar e que isso ajudaria a consolidar uma reeleição no primeiro turno. Agora, eu estou imaginando, assim, ele aproveitou a situação e fez um movimento na direção do Caio. Né? Isso pode favorecer, né, esse impulso, mais votação e se eleger no primeiro turno, e chama a atenção que a Pedra foi quem mais deu, quem elegeu, na verdade, Caio, né, deu mais votação para Caio. Porque eu trabalho na sessão eleitoral da Pedra e eu lembro que na sessão eleitoral que eu trabalhei, quando eu imprimi o boletim de urna, que sou eu que imprimo, o Caio deu uma lavada no Vladimir. Né? Então, esse movimento do Caio, que pode gerar transferência de voto da eleição passada, é muito favorável a ele. Bom, 9:04. Você falando... Desculpa, tu falei, mas como foi fechado. Tá, tudo bem, desculpa. Não, eu sei que vamos matar. Mas dá um perdão aí que nós começamos tarde. E não foi culpa nossa. Culpa das Big Techs. Boa. Essa coisa de Caio, né, isso foi uma resposta a Rodrigo tentar lançar Carla em Campos. Não está nem fechado, quer dizer, o prazo para troca partidária até abril do ano que vem, né? Embora a Carla já tenha trocado. Esse ano, né?
Perdão, abril do ano que vem, desculpa. Eu estou em 2023 ainda, perdão. Abril desse ano. Obrigado, Nogueira. Até para marcar posição, como é de Carla, né? Carla é assertiva. E Caio é titubeante, né? É bem diferentes estilos. Mas, assim, enfim, a possibilidade de colocar Carla, embora ela assim, toda a jurisprudência do Supremo, Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, acho que ela não pode, né? Me parece, assim, impossível que o nome de Carla esteja na urna a prefeito de qualquer município do Brasil em 6 de outubro, né? Mas, enfim, poderia, como o Kleber Tinoco aventou aqui, advogado da UENF, onde vocês dois trabalham, poderia ser a possibilidade de ela fazer a campanha até 20 dias antes, você pode trocar até 20 dias antes, quer dizer, 6, com 14, até 16 de setembro, né? E Caio seria uma resposta de Vladimir a esse movimento, né? Porque Carla e Rodrigo eram antagonistas. Um dos motivos de Carla ter renunciado à prefeitura foi a aliança de Rodrigo com Elisos, né? Que elegeu Alain de Gruçaí presidente no segundo biênio da Câmara de São da Barra, e Caio vir a prefeito de São da Barra. Quer dizer, como os dois municípios estão interligados, né? Eu vou abrir rapidamente se vocês querem comentar isso. De qualquer maneira, embora não tenha o foco possa até desse movimento ter sido a eleição de São João da Barra, ou, digamos assim, essa entrada possível de Carla no cenário de Campos, o fato é que esses movimentos, no final das contas, geraram um rearranjo, né, no cenário eleitoral de Campos que pode favorecer Vladimir. Eu acho que esse embora a jogada, o objetivo da jogada tenha sido né, conseguiu, por outro lado, atingir um outro objetivo. Essa é a questão. Alcimar, comentar? Agora você veja só, esses rearranjos, né, que estão sendo construídos, ratifica naturalmente, né, a crítica que eu fiz anteriormente sobre a política, a estrutura política partidária, né? Quer dizer, surgem candidatos que o critério do lançamento de sua candidatura, né, os critérios não estão relacionados, né, às suas ações, né, os seus serviços prestados àquele município. Me refiro a Caio, por exemplo. Qual a relação do Caio com o São João da Barra? Qual a relação da Carla com o Campos dos Goitacazes? Você não precisa ter, na verdade, nenhum serviço prestado, nenhuma contribuição efetiva para aquelas populações. Você se lança candidato a partir, em função da estrutura montada, que isso aí é uma doença, isso é um problema. Bom, são 9h09. Mais cedo um pouco aí, só para fechar aqui também, o William disse que ele chegou a imaginar que os grupos Garotinhos e Bacelar poderiam se unir aí, né? De novo eu voltei ao passado aqui. É meio complicado, né? Se for remeter ao passado também, mais difícil ainda dessa união aí. E todo esse rearranjo, como vocês disseram aí, foi então, né, em função do Caio. Gente, são 9h10. Eu posso só fazer um adendo para finalizar? Por favor. Para o ouvinte mesmo, não é uma pergunta, não, é informação. Porque ontem eu fiz o programa e dei uma visão aqui que eu resumi agora há pouco, sobre a impressão que eu fiquei dessa coisa da Lua, né? Até caminhamento para a resolução hoje na Câmara, se tudo, né, correr conforme esperado. Mas eu, assim, não tinha a informação concreta. E eu obtive, depois do programa, durante o dia, não que justifique, Garotinho e Bacelar tem essa coisa de ataque, né, pessoal, que é uma coisa muito ruim.
Eu acho que a coisa devia estar fora da política, né? Aquele vídeo de Bacelar muito forte, que tem partes irreproduzíveis, né? E lamentáveis, mas ele veio porque no dia... aquele vídeo foi dia 11, correto? Na noite do dia 11. No dia 9, quer dizer, 2 dias antes, Vladimir almoçou com Marco Bacelar, o pai, deram as mãos e acordaram de baixar a corda. Nesse mesmo dia, Paulo Herano já havia dito de manhã que se morte houvesse por consequência da LOA, na saúde pública de Campos, deveria ser responsabilizado Marquinhos. Na manhã desse dia. Aí, Vladimir e Marco Bacelar conversam, dão as mãos e fazem um acordo para tentar baixar a corda. Marco Bacelar vai à Câmara falar com o Marquinhos e os vereadores da oposição para botar a LOA em votação. Vladimir vai no HGG, na inauguração da CTI nova, e esculhamba Marquinhos também. Então, não justifica o vídeo de Bacelar, mas por mais que Vladimir tenha lucrado politicamente com essa história, como toda história, não tem santo, né? É só para dar essa informação, porque eu confirmei, isso é verdade. Perfeito. Aí tem aquela história, né? A ação gera reação. Voltando a confirmar o que você falou, e claro que não tem como discordar, a reação, né, que não foi no mesmo, pelo menos publicável, né? Mesmo nível. Gente, 9 e 12. Se você faz um acordo com alguém, aperta a mão. E aí o cara sai do acordo para baixar a corda, mete pau no seu filho. Você vai ficar feliz, cara? Não justifica o que ele falou. Não justifica. Mas... Sim, como sim. também garotinho pega muito pesado, também sempre pegou, né? Sim. É esse tipo de nível de debate que não... Se é que é debate isso, né? Esse tipo de agressão, essa beligerância aí, é que eu acho que não cabe muito mais na política. Se bem que ainda tem aquelas bolhas, né, que gostam dessas coisas, sei lá. Parece que tem um pessoal que gosta. Bolsonaro se elegeu como aqui? E mantém-se vivo aí, não é brincadeira, não. Não, e nos bastidores, né? Diz que Trump falou ontem que lavou, né? Os imigrantes, vai deportar todo mundo, Isso aí, débil mental, bandido. Rapaz, cara, ele ontem ganhou de Hampshire. E que Tá dando de lavada nas primárias. Vamos ver, só o segundo estado. Já teve a desistência, né? E a Nikki Haley falou que o DeSantis da Flórida desistiu. DeSantis, isso aí. E a Nikki Haley falou que é só o começo. Então ela vai ser uma coça grande, pelo jeito, né? Acho que dessas prévias aí... Mas assim, se a eleição fosse hoje, acho que o William acompanha também e vai... Se a eleição fosse hoje, Trump levaria pelas costas. Pelas costas. Sim. Ele tem 4 processos já formalizados, né, para responder, e responde alguns. Isso aí. Mas lá não tem TSE, pô. E nem tem ficha limpa. Já houve caso registrado na história de candidato que concorreu, era partido minoritário. Estando preso. Então... eles não têm lei da ficha limpa e não têm justiça eleitoral. Então não vai ser impeditivo isso? Em tese, não. Não, só se for condenado alguma coisa, chegar via de fato. E a Suprema Corte tem a maioria conservadora deles. Então, tá respondido. Bom, enfim, se a gente puxar aqui, tem mais assunto aí para outro programa, mas só para fechar, teve um bastidor, aí que seu Marcos chegou na Câmara, gente, fui procurar Vladimir, vamos conversar, seu Marcos, o Vladimir tá esculhambando a gente lá em Guarulhos agora. Aí pronto, saiu de lá para gravar o vídeo, né?
E aí a gente viu no que deu. Mas hoje está tudo, pelo menos até agora, 9h15, encaminhado para ser resolvido. E como você observou e bem disse lá no blog Opiniões, por 2 mulheres. Acho que também, se essa LOA, eu acho que não prestou para nada, essa celeuma, como disse aquele menino, essa pinimba, né? Se isso não serviu para nada, pelo menos para esse ponto de debate aí e para a ação de 2 mulheres para resolver a briga dos homens. Acho que isso tudo é muito ponto de reflexão para o eleitor para as próximas eleições também. Então, meu caro Alcimar, agradecer a você muito aí pela participação aqui no programa. Bom descanso aí nas suas férias ainda e esteja sempre aí certo de que a gente tem muito carinho e respeito por você. Muito obrigado por hoje e sempre. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado, Luiz, a todos. Um grande abraço. Até a próxima. No estilo William Passo, obrigado, William. Não, tô brincando, William. Também nosso carinho e respeito por você. Acho que, né, como a Luiz já disse aqui, um importante e muito inteligente nas suas participações aí nessas coberturas, principalmente nesse ano, né, em que a eleição é municipal, e aí a gente eleva esse nível de cobertura também, naturalmente, com mais detalhes, com mais riqueza de análise de todos os números e mostrando para a população que às vezes quer ver o que aquele candidato ou outro quer apresentar, só um corte da pesquisa, o que não é justo. Então, a gente traz aqui os números reais para que as pessoas entendam o que de fato é realmente uma pesquisa. E você é uma peça importante nesse contexto também. Muito obrigado, William. Agradeço mais uma vez a participação. A Folha faz um trabalho muito importante no sentido de estimular o debate público, né? Se a gente fosse tirar a Folha, né, a variável Folha da corrida municipal e todas as eleições para trás, a gente não teria... o trabalho da Luiz é extraordinário, né? A gente não teria o estímulo de debate, discutir a cidade, né? A gente vê que o Aloysio faz esse movimento, né? Pega a eleição passada, aquelas entrevistas, né, de jornal, e mesmo, aí chama representante da classe empresarial, discutir problema, Isso é fundamental. Esse tipo de debate público é fundamental, e principalmente cidade de interior carece muito disso. E a Folha ocupa um espaço, tem uma função, né, extraordinária, insubstituível. Ela é fundamental, a Folha é fundamental em qualquer eleição, em campos e em região. Eu vou ficar muito feliz nesse ano estar contribuindo para esse trabalho. Legal, a gente que fica feliz, saber que você está disponível. Obrigado, amigo, mais uma vez, e se me permite, do trabalho do Aloysio e do grupo, que me orgulha muito de poder fazer parte dessa equipe, de estar aqui tentando colaborar de alguma forma também, essa coisa do limite do decoro, de todas as informações que a gente busca, que a gente traz aqui para a população, bastidores, que a gente consegue, e são bastidores que podem às vezes ser publicáveis, né, ser publicados, mas o que mais me orgulha, assim, daquelas entrevistas todas, de tudo aquilo, cobrar das autoridades propostas. Me lembro do parque ecológico, que a gente que cobrava tanto aqui nas entrevistas, né? Enfim, um parque verde para a gente aproveitar. Campos não tem, o outro aqui é muito pequeno, mas de tudo que mais me orgulha é o limite do decoro, que a gente faz através do Aloysio, através do Grupo Folha, diretriz nossa aqui, essa questão do limite do decoro. Se for para ficar divulgando esses extrapolamentos exagerados aí do limite do decoro, a gente está fora, a gente não divulga, a gente não participa, a gente não comenta. Então, assim, comenta assim, no sentido de cobrar a volta a esse limite do decoro. Então, isso me orgulha muito. Aloysio, bom dia. Obrigado por hoje, valeu aí, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a você, Nogueira, agradecer ao Alcimar, muito obrigado aí. Essa fresquinha de Búzios aí é para quem pode, não é para quem quer.
Vamos ver se, quando você baixar para a terra dos pobres, eu vou te visitar. Vou tomar esse cajueiro e vou levar o William para subir no cajueiro para imitar Damares lá no cajueiro. Obrigado. Foi muito importante a participação. Acho que, como o William falou, esse debate que a academia provoca é muito importante e necessário para a cidade. Campos, São da Barra região, não pode prescindir do saber, da excelência acadêmica que produz. Vocês dois são provas disso, né? Agradecer o William o trabalho também de ter feito especificamente pesquisa em parceria, porque você aprendeu alguma coisa com número, e eu nunca tive facilidade para número, sempre tive dificuldade, mas não é tão difícil, é só você conversar com quem tem mais que você. Eu converso muito com o William, converso muito com o Cristiano Abreu Barbosa, converso muito com o Murilo Diegues, converso muito com o Eduardo Shimoda. Quando eu converso com essas pessoas que entendem certamente muito mais que eu de pesquisa, eu passo a entender e tento colocar isso, né, tanto na rádio quanto no jornal, no blog. E o William tem sido uma presença muito constante nesse trabalho de parceria, em colaboração, que eu agradeço muito, né? Embora ele seja bem mais novo que eu, tem me ensinado bastante. Agradeço muito. Como o Silmar me ensina também há muitos anos sobre economia regional. Obrigado a ambos, e amanhã voltamos aqui para a Rafaela Machado para falar de patrimônio arquitetônico cultural, mais um casarão que ruiu aí na segunda-feira com chuva, previsão de chuva forte hoje, solar do colégio, aquela inana infelizmente, vou ter que falar da UENF, da gestão passada, do Raul Palácio. Esperemos que nessa da Rosana a coisa tenha andado, né? Mas que ande de fato. E chovendo dentro do museu, né? Quer dizer, então... Porque Campos, cara, Campos não é Cabo Frio, Campos não é Macaé. Você olha para Campos, nas fachadas do prédio, Campos tem história. Campos tem história e tem que ser preservada. Né? Entre tantos problemas que a gente falou aqui de Campos, esse é um deles. E um dos mais graves. Muito boa pauta, sim. Aliás, importante, necessário. Caiu o antigo prédio da Emut, né? Caiu o prédio da antiga Emut. E aí já saiu demolindo tudo. O Hotel Flávio está aqui, ó. Pegou fogo, só resta uma fachada ali. Ó, muito difícil. Mas boa pauta. Valeu. Até amanhã, então, Aloysio. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui. Zé Armando botou aqui. Hã? Pois não? Alguém chamou aí? Só para lembrar que tem aqui perguntas, se o William ou se o Marcos quiser responder, do Guilherme, Gilberto Pova. Galberto Pova, desculpa. Gilberto Pova e também do Patrício Borges aqui. Furel agora que entrou no final aqui. Mas já perdeu. Furel, ó. Dona Sebastiana foi a primeira a dizer bom dia. Você tá ficando para trás, hein? Porque eu soube que eu soube que ele operou o joelho, vai ver que é por isso, tá? De recuperação, tá igual o Neymar. E Zé Armando colocou aqui, ó, comentário aí, ó. A não obediência aos ritos para a votação da LOA 2024 faz de garotinho um anjo e coloca Vladimir nadando no mar de rosa. Armandão, figura. Gente, ó, mais uma vez, obrigado a vocês aí. Valeu por hoje aí. Bom dia. Valeu, bom dia. Bom dia. 9h24, Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Atenção para esse recado. O Clube de Vantagens Boa Viagem não para de crescer. E agora também oferece empréstimo consignado a aposentados, pensionistas e servidores estaduais.